O impossível aconteceu. O Fluminense vence o Internacional com 2 gols do Everaldo. Cara, eu tô até, assim, com dificuldade pra pronunciar isso. O Fluminense venceu, vou falar de novo. O Fluminense venceu o Internacional dentro do Beira-Rio com 2 gols do Everaldo. É, meus amigos. Antes da gente falar desse jogo, só pra você entender que apesar da vitória, porque a vitória ela esconde muita coisa errada. E aí a gente começa naquela empolgação, caraca, o Fluminense venceu, que legal, poxa, é um jogo importante. Show de bola. Aí a gente esquece de alguns pontos que são importantes pra fazer outras vitórias e títulos mais pra frente. Olha isso aqui. Soteldo pelo Fluminense. O Soteldo tem nenhum gol, nenhuma assistência, 5 jogos pelo Fluminense, 5 derrotas, nenhuma partida com 90 minutos, 2 lesões e custou 30 milhões de reais. O Santos aplicou o golpe. Como você pode ver, uma página do Santos publicou isso aqui. E o Soteldo se lesionou de novo. Se lesionou de novo. Cara, é muito grave essa contratação do Soteldo. É muito grave. É um erro que não pode acontecer. É um erro de você pegar o funcionário. Quem deu a ideia de contratar o Soteldo? Vem cá. Justa causa nele. Justa causa. Porque assim, se eu recebo para trabalhar no scout do Fluminense e procurar oportunidade de jogadores pro clube, e eu indico Soteldo, só nos últimos 12 meses ele teve mais de 4 lesões. Nos últimos 12 meses. É um jogador bichado. Ele tem histórico de lesões. Aí o Fluminense pega 30 milhões e paga pro Soteldo? Errado. Errado. Não existe isso. O Soteldo se machucou de novo. Teve que sair no meio do jogo contra o Internacional. Bom, voltando pra vitória. O Fluminense tem uma vitória importantíssima, não só pro elenco, mas principalmente pra esse rapaz aí que tá na foto, né? É o Martinelli ali atrás, ali, ó, com a mãozinha. Martinelli que jogou muito esse jogo. Marcação fraca, né? Normal. Mas o Martinelli participou muito do jogo, sabe? O Martinelli, ele comandou o meio de campo do Fluminense. O Martinelli, ele quando ele tá focado, quando ele não tá desatento, ele é um excelente jogador, tá? E espero não perder o Martinelli nessa temporada. Espero muito, porque se o Fluminense perder o Martinelli, vai ser outra dor de cabeça. Vai ser como se fosse mais um Ares, muito mal comparando, mas o Martinelli é a referência no meio de campo do Fluminense hoje. E o Everaldo, né, obviamente, esse rapaz aqui, ó, que tem boa pinta, olha o olho desse rapaz, meu amigo. Olha o olho do Everaldo. Bom, se ele jogasse como ele fosse, como ele é bonito, né, não tô papo estranho, né, ficar elogiando o cara. Mas enfim, né, não tem mais masculinidade frágil, não. O cara é pintoso mesmo, né, só não é mais do que o pai aqui. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar sério. O Everaldo, ele faz esses 2 gols e, cara, eu critiquei muito o Everaldo. O Everaldo, pra mim, não tem que ser jogador do Fluminense. Eu continuo com essa opinião, apesar dos 2 gols. Mas o que eu mais quero é queimar a minha língua. Eu quero muito que eu critique um jogador e ele vai lá e cale minha boca. Sabe por quê? Porque se ele fizer o que o Everaldo fez hoje, quem sai ganhando? Quem sai ganhando é o Fluminense. E o que importa no final, meu amigo, é o Fluminense. Não é o Carlos, não é eu, não é você. Não, é o Fluminense, acima de tudo. Então, assim, se poxa, a gente tá criticando o Everaldo agora começar a fazer gol, ser artilheiro e virar ídolo, ó, eu vou ser o primeiro a aplaudir. Porque o que eu quero, no final das contas, é o melhor para o Fluminense. Eu gravo vídeo todos os dias aqui, 10 a 15 vídeos nas outras redes sociais, a maior parte deles sobre o Fluminense, porque é o meu time, é o time que eu amo, e no fim o que eu quero é o bem do Fluminense. Então, assim, se o Everaldo começar a fazer 2, 3 gols a cada jogo, feito. Cale a minha boca. Porque eu como torcedor, o que eu quero é isso. Então, o Everaldo, ele faz 2 gols. Eu vi torcedor do Fluminense falar, sabe o quê? Que os gols do Everaldo foram fáceis. Ah, o Everaldo também, né? O Serna fez tudo. Não, calma. Se analisar os 2 gols do Everaldo, irmão, eu já joguei futebol. Se você já jogou bola, você já chutou uma bola na vida, jogou, nem que seja pelado, não precisa nem ser categoria de base, profissional, não. Peladinha. Você sabe que não foi fácil.
Foram 2 chutes de primeira. Ele poderia ter isolado, ele poderia ter não chutado e tentado dominar. Ele chutou e fez os 2 gols. Foi muito feliz nos 2 gols que ele fez. Tá? Foram 2 golaços. Outro jogador que eu quero citar aqui nesse vídeo. Guga, que fez a pior partida da vida dele no último jogo. E hoje, talvez, fez uma das melhores. Eu vou falar com dados. O Datafoot publicou aqui, né, que o Guga realizou 6 interceptações na partida contra o Internacional. Esse é o recorde de um jogador do Fluminense nessa temporada, excluindo os estaduais, contando o Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. O Guga teve mais interceptações nessa temporada do que qualquer outro jogador. Ou seja, o Guga fez uma partida beirando o excelente. Outro cara que fez a partida beirando o excelente, que a gente tem que falar, Thiago Silva. Irmão, não tem condições do que esse maluco joga. Não tem condições. Cara, o Thiago Silva teve uma bola. Eu falei assim, cara, se fosse qualquer outro ali, o Thiago Santos, se fosse o Manuel, ia ser pênalti. Uma bola que ele vai com a mão assim, ó, pra trás, como tem que ser, e a bola bate, parece que no rosto dele, ou bate no peito dele, sabe? Não lembro exatamente aonde bate a bola do Internacional dentro da área, mas se fosse qualquer outro zagueiro, porque ele tava meio desequilibrado, ia abrir o braço, a bola ia bater no braço, ia ser pênalti do Internacional. A classe que joga o Thiago Silva, a tranquilidade que joga o Thiago Silva, as bolas aéreas, é porque assim, o Thiago Silva ele não consegue ser onipresente, porque se a gente tivesse outro Thiago Silva, ou melhor, o Nino que tá pra vir, se a gente tivesse o Nino ali, eu duvido se esse problema de gols de cabeça não acabava. É porque não tem como o Thiago Silva, todas as bolas cruzadas, ele conseguir estar em todos os lugares. Não dá. Ele vai se posicionar, achando que o cara vai bater, por exemplo, no primeiro pau, ele vai fechar mais, aí a bola passa. Não tem como, não tem o que fazer. Mas todas as bolas que vai na direção dele, pode ter 3, 4 jogadores do adversário. Ele sobe e tira. O Thiago Silva é um absurdo jogando futebol, tá? E assim, falar de Renato Gaúcho, né? O cara que gosta de ganhar é o Internacional. Ele gosta, irmão. No Beira-Rio, ele fica mais motivado. E aí eu quero que você pense, né? Obviamente a gente tá numa resenha falando de que ele é pai do Inter e tal, assim, enfim. O Renato, ele é muito bom em Copas. E se mostra isso de novo. Antes do jogo eu escutei um comentário falando assim, cara, o Fluminense vai passar do Inter. Porque o problema do Renato é campeonato de pontos corridos. Né? E sempre foi assim, né? O Renato ele não tem números excelentes em campeonatos de pontos corridos. Tem números ok. Né? Ok, beleza. Mas em Copa, irmão, se tem um cara que sabe jogar Copa, é o Renato Gaúcho. Tá? Então, assim, tô confiando muito na classificação do Fluminense por conta disso. Óbvio. Por exemplo, ano passado, o Atlético Mineiro, por exemplo, quase foi rebaixado. O Atlético Mineiro quase caiu para a segunda divisão na última rodada. E o Atlético tinha ido para, assim, focou completamente a direção para a Copa. O Atlético Mineiro largou de mão o Campeonato Brasileiro e focou somente nas Copas. O que aconteceu? Quase que foi rebaixado. Quase que o Galo vai rebaixado junto com o Fluminense. Né? Tinha a chance ali. O Galo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. E o Fluminense, né? Fluminense, Atlético Mineiro, Galo. Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense caiu. Então, assim, o Fluminense, o Renato e o elenco precisam entender que eles precisam também jogar o Campeonato Brasileiro. Sabe? Tudo bem. Se for campeão da Sul-Americana, vai dar acesso a Libertadores. Show de bola. Mas a gente não pode cair pra segunda divisão. E se continuar perdendo no brasileiro do jeito que tá perdendo, tudo bem. A gente pegou times difíceis, obviamente, a gente sabe disso. Foi Cruzeiro, foi Flamengo, foi Palmeiras. Não foram times fáceis que o Fluminense pegou, foram pedreiras. E então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Poxa, tá indo bem na Copa do Brasil, a gente tá indo bem na Sul-Americana, mas a gente não pode largar o brasileiro. De forma alguma. Tá? Bom,
Eu acho que o recado pra torcida fica muito claro agora, né? Não sei se você já retirou seu ingresso, mas se você não retirou, você tem um compromisso com o Fluminense, quarta-feira, 9h30 da noite. Ah, eu sei que é ruim, eu sei que é ruim. Mas a gente ama esse clube, a gente é maluco, a gente não tem o que fazer, vai ter que ir, né? Não tem jeito. Então, assim, eu acho que seria legal ter casa cheia, Maracanã lotado contra o Internacional pra trazer aquele clima de Copa e a confiança novo pro elenco e pra torcida. A gente reconquistar a torcida. E aí, com isso, eu espero que daqui a 1 ou 2 semanas no máximo, a gente tenha a notícia do Nino voltando. E aí vai dar mais um ânimo pra torcida, tá? E uma contratação de um jogador, por exemplo, esse Lucas Ribeiro, enfim. Eu acho que o que pode salvar o ano do Fluminense é esse conjunto. A torcida abraçar, o Nino voltar e o Lucas Ribeiro, talvez, ou outra contratação, enfim. A gente talvez não esteja no nosso radar, não tenha saído na mídia ainda, mas eu acredito muito que a diretoria do Fluminense está negociando algum jogador para substituir o Aria, né? É o que eu espero. Coloca nos comentários o que você achou desse jogo, dessa partida contra o Internacional. Não esqueça de conferir se você está inscrito no nosso canal e se você já ativou as notificações para você não perder nenhuma notícia do Fluminense. Tamo junto, vamos para cima e até o próximo vídeo.